There used to be an angel. Pessoal, estamos aqui então na nossa aula 3. Lembrando que é uma continuação das aulas 2 e 1, onde nós estamos trabalhando com o conceito de substância pura, mistura, substância simples, composta, enfim. Então, aqui na alotropia é um fenômeno que ocorre quando um elemento químico ele forma duas ou mais substâncias simples diferentes. E elas vão ter diferentes características, diferentes propriedades, reatividade, enfim. Nós destacamos aqui 4 elementos químicos que realizam a alotropia, né, e que são bastante cobrados nos exercícios quando abordam alguma questão da alotropia, certo? Então, primeiro é o carbono. Carbono, nós temos várias formas alotrópicas dele na natureza. Por exemplo, o carbono diamante, nós representamos como CN. Esse N significa que tem inúmeros átomos aqui, que seriam, digamos que não tem um valor correto, um valor único, né? Então, nós colocamos o N. Então, esse Dzinho é para significar que está na forma alotrópica de diamante. Aqui seria o CN também, de novo o N por não ter uma atomicidade específica. GR para simbolizar que é o grafite. Aqui nós temos também o fulereno. Então eu vou falar rapidamente o que seria cada um deles. Ou seja, o elemento carbono sozinho, volto a dizer que é somente um elemento químico que realiza o processo, né? Ele se liga a átomos do mesmo elemento, formando, neste caso do diamante, uma geometria tetraédrica, certo? Essa hibridação é sp3. Depois nós vamos ver o que é a hibridação na frente da orgânica, que a gente acaba vendo mais. Mas já adianto, né, que o carbono aqui no diamante ele faz esse tipo de organização, que é a sp3. E o diamante não conduz corrente. Ele é um mineral bem duro. Na escala de dureza dos minerais, ele é um mineral que apresenta maior dureza. Ele por não conduzir corrente, ele é utilizado como isolante, tá? Agora o carbono grafite, olhem as diferenças, né? Os dois poderiam ter a mesma quantidade de átomos, poderíamos ter, enquanto o grafite forma hexágonos. Esses hexágonos, eles se organizam, se linkam, tá? Um hexágono com outro hexágono vão formando camadas, digamos assim. E eles têm a hibridação sp2. Reparem que muda a hibridação do carbono grafite para o diamante. E diamante não conduz corrente, embora o grafite conduza. Então, o grafite, pessoal, é a nossa forma alotrópica mais estável, tá? O diamante seria a menos estável. O grafite conduz corrente. Nós temos hoje o que a gente chama de grafeno. O que seria o grafeno, pessoal? Seria pegar uma dessas lâminas que tem do grafite, isolar essa lâmina, onde nós temos também estruturas hexagonais e também hibridação sp2. Nós só não temos mais os links. Ele também conduz corrente elétrica, só que esse grafeno, por não ter essa estrutura de estar linkado uma lâmina com outra, eles conseguem pegar esse grafeno e, por exemplo, formar nanotubos para nanotecnologia. Mas ele tem a mesma característica, hibridação sp2, conduz corrente elétrica, também na estrutura hexagonal, forma hexágonos, certo? E o carbono, que a gente chama de C60, que é o carbono na forma de fulereno, que são geometria geodésica, que a gente chama, que é semelhante a uma bola de futebol, certo? Existem vários tipos de fulereno. Aqui eu destaquei o 60, mas existe o 50, o 70, tá? Que são poluentes na atmosfera e também tem hibridação sp2. Então reparem, geometrias diferentes, moléculas com propriedades, com características diferentes. Isso é alotropia, tá? O carbono botei várias informações porque ele aparece muito nos exercícios, assim como o oxigênio, tá? O oxigênio, existe a molécula O2, que é o gás oxigênio, existe a molécula O3, que é o ozônio. Reparem que O2 é um gás incolor, enquanto que o O3 é um gás azulado.
O O2 é um gás que é inodoro e vital para nós seres vivos, né? Enquanto que o O3 é um gás que é tóxico em altas concentrações. A gente sabe que nós temos a camada de ozônio, que é extremamente importante para nós, né? Nos protege dos raios, enfim. Mas para nós, enquanto seres vivos, é tóxico em concentrações altas. E pode ser usado como agente bactericida, por exemplo, na purificação de água. Então, de novo, ó, propriedades diferentes, ponto de fusão, ponto de ebulição, características diferentes para moléculas que vêm do mesmo elemento químico. Isso é alotropia. Destaco também enxofre e fósforo. O enxofre nós temos com a geometria rômbica. Reparem que aqui é o mesmo número de átomos, ó, S8, S8. Aqui mudou a geometria, rômbica e monoclínica. Um é mais estável que o outro. A diferença na fusão e na ebulição, existe uma diferença dos valores, mas não é tanta diferença. E eles são muito encontrados na natureza, né? Os dois, esse aqui na forma mais estável e esse menos. Mas o que eu quero dizer é que de erupções vulcânicas, eles aparecem bastante nessas regiões e eles são muito usados para as indústrias de produção de ácido, enfim. Fósforo. Nós temos 3 tipos de alótropo do fósforo. Fósforo branco, que a gente chama, fósforo vermelho e fósforo negro. O fósforo branco, que a gente chama de P4, ou seja, 4 átomos de fósforo, ele é venenoso, ele é fosforescente, por isso que a gente chama fosforescente, porque é o nome fósforo, tá? E ele é usado em bombas de fumaça. Olhem só, quando a gente pega o fósforo branco e aquece, nós produzimos o fósforo vermelho. O fósforo vermelho, que como eu estou dizendo é obtido do aquecimento, ele é como se fosse um polímero do P4, por isso que é P4N. Eu junto várias vezes o P4 formando como se fosse uma rede, certo? E formando um composto que agora não é mais venenoso, aqui ele era venenoso, não é mais, aqui ele era fosforescente, agora não é mais, certo? E ainda temos o fósforo negro, que também pode ser chamado de fósforo metálico. O fósforo negro também é obtido pelo aquecimento do fósforo branco, mas sob alta pressão, certo? E ele também conduz corrente diferente dos outros e tem uma estrutura que a gente chama de lamelar, ele forma lâminas. Então, reparem, número de átomos diferentes formando alótropos, ou seja, moléculas diferentes. Então, o que eu te digo? A alotropia ela pode acontecer em 2 casos. Ou muda a geometria, ou muda a atomicidade. Reparem aqui comigo, carbono, o que está mudando aqui é a geometria, ó. Não importa aqui, poderia ser 60, 60 também, todo mundo 60 poderia ser. Mas o que está caracterizando aqui? O tipo de geometria. Então, os alótropos do carbono têm diferentes tipos de geometria, que é o que vai fazer toda a diferença aqui. Já no oxigênio, a diferença está na quantidade de átomos. A gente chama isso de atomicidade. Então, eles têm diferentes atomicidades. Enxofre é a geometria, eles têm o mesmo número de átomos, mas está mudando a forma geométrica. Esses 2 nomes são formas geométricas, tá? Então, é diferente geometria de novo. E aqui também é diferente a atomicidade, porque aqui só tem 4, aqui vai ter várias vezes o 4, esse N, né? E aqui também é várias vezes o 4, mas mudando essa estrutura que vai formar lâminas, certo? Então aqui é diferente a atomicidade. O número de átomos é o que está influenciando na alotropia, certo? Gente, então seguindo aqui, a nossa segunda parte ali da aula 3 seria a análise do diagrama de fases. Na aula 2, o que a gente viu? A diferença de substância pura e de mistura, e eu disse para vocês o quê? Que a substância pura, ela tinha uma característica de propriedade física, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, constantes, ou seja, fixos. Então, se a gente trouxer esse conceito para um gráfico, para uma tabela, o que a gente vai ter que identificar?
que no gráfico esse valor do ponto de fusão e do ponto de ebulição tem que ser constante. Então, se eu estou analisando, por exemplo, aqui nós temos diagramas de aquecimento. Por que eu sei que é aquecimento? Porque eles estão subindo a temperatura ao longo do tempo. Então, quando eles sobem, seria diagrama de aquecimento. Se eles descem, diagrama de resfriamento. Então, todos aqui são diagramas de aquecimento. Então, por isso que passa do sólido para o líquido, fusão. Passa do líquido para o gasoso, ebulição. Então, o que eu te falei? Substância pura é aquela que tem ponto de fusão e ebulição fixos, os dois constantes. Reparem neste gráfico. Mudança do estado, a substância sólida está sendo aquecida até o momento que começa a fusão. Desde o momento que a fusão começou até o momento que ela terminou, reparem que está reta essa linha. Isso aqui significa para mim que o meu ponto de fusão, o valor numérico que eu teria de temperatura, é um valor fixo. Então, o meu PF é fixo. Reparem que no momento que ela ficou toda líquida, começa a subir a temperatura novamente, até o momento que começa a ebulição. Desde o momento que começa a ebulição até o momento que termina a ebulição, nós temos um ponto de ebulição fixo também. É um valor único nesse gráfico. Portanto, a gente vai dizer que é fixo ou constante. Então, essa substância tem PF e PE fixos. Se eles têm os dois valores fixos, trata-se de uma substância pura. Certo? Então, a análise de gráfico serve para que eu caracterize uma substância. Então, uma coisa que é importante lembrar, durante todo o momento da transformação, da fusão e da ebulição, neste caso, nós temos a coexistência dos dois estados físicos. Lembre do gelo derretendo. Quando o gelo começa a derreter, uma parte dele está sólida, o resto ainda está líquido. Então, nós temos a coexistência das duas fases, certo? Então, aqui temos sólido e líquido, aqui temos líquido e gasoso. Muitas questões, por exemplo, na URGS, aparecem com essa abordagem, perguntando, por exemplo, durante quanto tempo ocorre a fusão? É só fazer a análise aqui, durante esse intervalo de tempo. Ocorreu, por exemplo, entre 5 e 10 minutos? Agora, se a pergunta for, durante quanto tempo eu tenho o estado líquido presente? Se ele fala do estado líquido, mas não diz que é apenas o estado líquido, eu poderia considerar que aqui nós temos líquido e aqui também nós temos líquido. Então, tudo vai depender da interpretação que o exercício está te exigindo. Então, cuida esse tipo de abordagem, porque a análise de gráfico é muito fácil nesse caso, então é só cuidar a abordagem. Olhem no segundo gráfico. Tanto a fusão quanto a ebulição estão inclinados. O que quer dizer esse inclinado para mim? É que a temperatura começa de um jeito e termina de outro. Nós temos uma variação de temperatura. Tanto na fusão quanto na ebulição. Reparem o teu ΔT aqui. Como nós temos uma variação nos dois, nós dizemos que PF e PE, os dois variáveis, é a mistura clássica. Normalmente as misturas vão se comportar desse jeito. A gente fala mistura ou mistura comum, certo? Temos dois gráficos aqui que eu vou dizer que são gráficos especiais. Por quê, pessoal? Algumas misturas se comportam em algum momento de forma muito semelhante a uma substância pura. Substância pura é os dois fixos. Reparem que aqui tem um fixo e um variando. Um fixo e um variando. Então, de certa forma, se eu analisasse só esse pedacinho, eu poderia entender que era uma substância pura e não é. Então, por isso que a gente chama de especiais. Então, te liga aqui, ó. Quando a ebulição varia, pensa em quem está variando, tá? Nesse caso, é só a ebulição que está variando, a fusão está fixa. Então, ponto de ebulição variável. Como é que é o nome dessa mistura? Pensa nesse Ezinho. Quando é a ebulição que varia,
a minha mistura é eutética. Então, nós chamamos de mistura eutética quando é a ebulição variável. E aqui é a fusão que está variando. Então, quando nós temos o ponto de fusão variável, nós temos uma mistura que nós chamamos de azeotrópica. Reparem numa coisa, o álcool hidratado, tá? Ele forma uma mistura azeotrópica, álcool e água. Então, dependendo da proporção que nós temos de álcool e água, a gente não consegue fazer uma destilação, por exemplo, que é um processo que a gente usa para separar as misturas. Como álcool e água são misturas, formam uma mistura homogênea, nós poderíamos separar misturas homogêneas por destilação. Mas no caso do álcool e da água, por formarem uma mistura azeotrópica, olha o que acontece com a ebulição deles. A ebulição fica fixa. Então imaginem que eles formam uma mistura que eu não tenho como separá-los por ebulição. Se a ebulição deles juntos fica um valor só. Então por isso que misturas azeotrópicas não podem ser separadas por destilação. Certo, gente? Até a próxima! There used to be an angel